Opa, e aí pessoal, historinha nova pra vocês, estamos junto. A nossa história começa com o nosso protagonista em um mundo totalmente acabado, todo destruído. Ele anda um pouco, tudo que se vê são escombros, uma paisagem de fim de mundo. Então aparece um dragão, ele é o dragão da destruição. Aparece vários guerreiros perto dele. Ele então pergunta como meros humanos ousam enfrentar. E Prota diz então que foram 10 anos, todos os seus amigos morrendo nesse mundo infernal. E finalmente irá chegar ao fim. Ele fala que irá matar o dragão e dar um fim nesse inferno. O dragão então fica furioso. O Prota prepara uma magia e ela sela a magia do dragão. Todos os seus companheiros agradecem, avançam em direção ao dragão para vai tomar no cu, viado. Não tem condição não, mano. Seus companheiros então agradecem e avançam em direção ao dragão para matá-lo. O dragão não acredita no que está acontecendo e diz que não é possível. Todos ficam observando o corpo do dragão caído. Então se reúnem para comemorar a sua vitória. Um dos membros perguntam como eles terminaram se não apareceu nenhuma mensagem de conclusão. Todos ficam pensativos, decidem esperar um pouco. Todos os 150 milhões de pessoas que entraram naquele mundo, apenas 6 sobreviveram. Nosso Proto então fala que deveriam ficar felizes por ter salvo o mundo. Todos dizem que o Proto teve um papel importante. Sem ele, provavelmente não teriam vencido o dragão. Ele então fica envergonhado. Todos falam que achavam que ele seria o primeiro a morrer, por ele ser um feiticeiro de terceira categoria. Elogiam sua habilidade de analisar magia, que nem mesmo um feiticeiro de sétima categoria conseguiria fazer isso. Algo que ninguém nunca ouviu falar. Todos se perguntam por que com tanto talento ele ainda é um feiticeiro de terceira categoria. Ele diz que por ser um plebeu, nunca foi educado ou treinado de maneira certa. Todos ficam tristes por isso e começam a pensar como seria a boa-vinda dele quando eles voltarem para o mundo real. O mago da torre pergunta para onde o Prota vai e chama ele para ir junto com ele. Quando de repente o corpo do dragão explode, todos se perguntam o porquê, se já tinham derrotado o dragão. Pensavam que ele estava morto. A explosão é tão forte que todos se preparam para o pior. O Prota então aceita a morte, fecha os olhos. Quando ele abre os olhos de novo, não acredita no que vê. Então uma pessoa aparece, se apresenta como professora Bridget e explica que todos que estão lá para entrar na academia de magia, mas diz que nem todos conseguirão entrar. Todos ficam assustados com o que ela fala. Ela explica que apenas 600 melhores irão passar. O protagonista fica pensando se isso realmente é real e sai rapidamente da multidão e fica se perguntando se ele realmente voltou para o exame de admissão de academia de magia. Ele se pergunta se esse for o caso, qual foi o sentido de ter passado por tudo aquilo. Figurantes ficam felizes com o anúncio da professora. Nosso Proto então fica refletindo e diz que se lembra de tudo o que aconteceu. Então uma garota de cabelos vermelhos se aproxima, diz que porque ele tá ali, ele pede desculpa. Ela se apresenta e diz que será sua mentora. Ela pergunta a ele se ele é um plebeu. Ele diz que sim, e se tem algum problema. Ela que fala que mesmo que ele passe, será colocado na classe beta. Ela explica que mesmo se ele for o mais talentoso de todos, se for um plebeu será discriminado. Ela então pergunta se ele sabe o que é o mundo das sombras e diz que para entrar lá é preciso saber. Então faz algumas perguntas. Nosso Proto então responde facilmente, com uma cara séria. Ela então faz perguntas ainda mais difíceis, que ele não saberia. Então ele responde facilmente. Ela fica assustada. Então decide levar o Proto para a sala de treinamento. Chegando lá, um figurante aparece e ameaça. O figurante aparece e começa a discutir com ela. Ele pergunta se o Proto é pupilo dela. Ele diz que sim. Ele puxa o nome do Proto no sistema e vê que ele é apenas um plebeu. Começa a desmerecer ela. Fala que combina com ela e diz que não vai ter a menor chance de passar no grupo que ele caiu. Ela diz que talvez ele passe. Ele fala que é impossível para um plebeu, por exemplo, sua pupila, uma maga de gelo. Ele começa a rir e diz que vai dar um conselho pro Proto, que mesmo que ele passe, será da classe beta, e manda ele desistir e ir embora. O Proto então lembra que a maga de gelo foi uma das únicas 6 que sobreviveram com ele naquele mundo. Dá um sorriso. A sua mentora pergunta por que ele está rindo, com uma cara de bravo. Ele chega no local de exame de admissão e vê outros participantes. E então ele vê uma antiga companheira que tinha morrido e acaba avançando nela sem pensar. E lembra que nesse momento ela não conhece. Ele pensa que foi lhe dada uma segunda chance. Dessa vez irá salvá-la. Então ele se prepara para ir para o teste. Assim que chega lá, é uma corrida. Ele tenta falar com a maga de gelo. Ela apenas o responde dizendo que ele é muito fraco. E ele fala que já sabe disso. Ela então zomba dele falando que não tem porquê atacar alguém tão fraco. Todos se preparam, o teste começa e a maga de gelo é a primeira a sair na frente. Professores aparecem
assistindo o teste e desmerece o protagonista por ser um plebeu. A maga de gelo então decide acelerar mais ainda. Então ela avança cortando o vento. Isso mesmo, mano. Cortando o vento. O bagulho é louco. O Proto então é atacado por sua antiga companheira, a romântica. Ela usa então uma magia de vento. O Proto desvia só facilmente e aparece atrás dela com um sorriso na cara. Ela faz uma careta e não acredita no que viu. Ele então começa a elogiar sua habilidade. Fala que ela foi bastante rápida, mas estava muito concentrado na velocidade e negligenciou seu controle sobre a corrente de ar. Por esse motivo, a sua precisão não terá estabilidade. Ela pergunta o que ele fez. Ele diz que apenas analisou sua magia. Ela não acredita e diz que ele está mentindo. O Prota calmamente diz que não está mentindo e fica olhando para sua mão. Ela com raiva diz que a sua magia foi analisada por um plebeu. Faz uma cara de desgosto. Diz que fazer uma análise completa da magia só é possível se você tem o conhecimento de todas as magias. Ela não acredita que um mero plebeu teria tamanho conhecimento. Ela fica com raiva e prepara outro ataque. E diz que não terá como perder para um plebeu. O protagonista então fica parado, apenas olhando para ela. Cara de deboche. Ela então começa a armar sua magia de novo. Joga várias correntes de vento. O protagonista apenas analisa tudo de novo. Ela diz que é impossível. Não consegue acreditar. Ele diz que ela se tornaria uma maga melhor se ela conseguisse controlar sua magia. Ela então fica extremamente irritada. Ela diz que se ele realmente estiver usando análise de magia, ele é um gênio. O protagonista então fica calmamente olhando para ela e diz que está na hora de dar um fim nisso. Ele fala que tem alguém que ele realmente precisa derrotar. Ela então fica incrédula, fica olhando para o protagonista se aproximando. Ela diz que não tem como ele conseguir atacar ela e fala para ele que ele não consegue nem usar magia. O protagonista para ela fala que ela já é forte. É apenas uma pessoa que talvez consiga derrotar ela dentre de todos os estudantes. Ele diz que ela é forte, mas não o bastante. Ele lembra de quando ela morreu e diz que se ela continuar agindo assim, provavelmente vai acontecer o mesmo. Ela então olha pro protagonista bem irritado. Ele fala para ela que ela cometeu 3 erros. O primeiro foi mesmo pensando que a magia dele era fraca, ele ainda pode usá-la. O segundo foi que ela não é o alvo dele desde o começo. Seu terceiro erro foi não saber qual era o objetivo nesse mundo. Ele disse que esse mundo não era uma batalha, e sim uma competição de corrida. Ele então pergunta dela onde foi que ele usou a magia de lubrificação. O quê? Ela então olha para ele com uma cara de assustado. Ele então começa a rir da cara dela. Ele diz que aplicou no seu corpo. Ela pergunta e daí? Ele pergunta se ela sabe para que serve uma magia de lubrificação. Ele pergunta o que aconteceria se ele usasse uma magia de explosão. Ele então prepara uma bola de fogo. Ela pergunta se ele é maluco e vai acabar morrendo. Ele fala que não. Ele então usa sua magia de bola de fogo e é jogado para frente. Ela cai para trás e pergunta de onde saiu esse maluco. A maga de gelo olha para trás e vê o protagonista se aproximando. Ela fala para ele o enfrentar, mesmo ele sendo o mais fraco de todos. O protagonista vem chegando bem rápido atrás da maga de gelo. Ela fala que se continuar correndo em frente, ela será atacada pelas costas. E lembra da romântica que ficou para trás. Ela pensa que ela foi derrotada. Ela diz que irá enfrentar ele com todo o seu poder. Começa a lançar uma magia de gelo. O protagonista diz que ela está o subestimando. Ele então usa sua habilidade de análise. Começa a analisar todo o círculo mágico que ela usou. Ele então muda a trajetória de todas suas lanças de gelo, mas algumas acabam lhe acertando. Ela então pergunta se foi dessa forma que ele derrotou aquela garota. Ele fica todo machucado, continua em pé. Vendo que ela não conseguiu derrotar no primeiro golpe, ela decide lançar uma magia ainda mais forte. Ele fala que ela realmente decidiu usar a cabeça, mas ele diz que essa ainda não é a resposta certa. Assim que ela usa sua magia de gelo, ele usa para analisá-la e muda a trajetória dela novamente. Ela fica assustada, não entende o que aconteceu. Então o protagonista já aparece na sua frente. Ela usa sua espada, mas é tarde demais. O seu objetivo era apenas passar pela linha de chegada. Então ela saca sua espada de volta com a cabeça baixa. O mundo das sombras então termina. Opa, se você ficou até o final, mano, deixa alguma dica ou algum comentário aí pra melhorar o vídeo. Obrigadão por ficar até aqui. Deixa o seu like, um beijo. Fui!